Deus, quando Ele falou comigo, e trouxe essa palavra para mim, eu fiquei muito entusiasmado com o caminho, não com o resultado, mas com o caminho para chegar ao resultado. Você imagina a possibilidade de você transformar o que é impossível em possibilidade? Aí eu perguntei a Deus, Senhor, eu não tenho poder para transformar o que é impossível em possibilidade. Aí Ele disse assim, você não tem o poder para transformar, mas eu vou te mostrar o caminho que você deve fazer para isso acontecer. Eu fiquei assim, maravilhado. Eu disse, então me mostra o caminho. Como que a gente, olha só que coisa maravilhosa, irmão. Como eu posso, qual é o caminho que eu tenho que trilhar, que o Espírito Santo me revela, para fazer com que aquilo que é impossível se torne possibilidade? É aquela ideia que a gente tem, pastor, eu tenho algo na minha vida, na minha casa, na minha família, tem alguma coisa que é impossível, eu não sei como que isso pode acontecer, né? É algo impossível de acontecer, mas gostaria muito que se tornasse possibilidade. E aí você pensa assim, o que eu devo fazer? Você imagina, aí Deus chega para você e diz assim, meu filho, você não tem o poder, mas eu vou te mostrar o caminho para você trilhar para isso acontecer. Nossa, com o entusiasmo de vocês. Jesus é maravilhoso. Eu estou te mostrando uma coisa, eu estou te falando algo que Deus revelou para mim, que todos nós queremos. Você está entendendo ou não? Como que eu posso tornar algo que é impossível em possibilidade? Algo que não que eu não tenho condições de fazer, que só Deus pode fazer, mas qual é o caminho para que isso aconteça? Aí Deus fala comigo e eu vou falar com vocês, por isso que o tema da mensagem de hoje é esse aí, ó. Você pode falar? 1, 2, 3, vamos lá, igreja? Olha que coisa linda. Vamos sair do modo natural e vamos entrar no modo sobrenatural. A Bíblia diz, Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para Deus. Eu, pastor, conheço esse texto. Mas a Bíblia me diz também, Marcos 9,27, que tudo é possível ao que crê. Bom, se nada é impossível para Deus e tudo é possível ao que crê, então na verdade aquilo que é impossível pode se tornar o quê? Possibilidade. Mas qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Olha como que a Bíblia é rica nesses detalhes. Como que Deus revela as coisas para nós. Como que Deus mostra para nós essas coisas. E Deus te trouxe hoje aqui para você começar a entender esse caminho, mas para você viver esse caminho, trilhar esse caminho, e você vai, irmão, eu tenho certeza que você vai experimentar coisas que hoje são impossíveis, que vão se tornar possibilidades na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu chamado ministerial, sabe? Naquilo que você tem buscado em Deus, mas que você diz assim, é impossível, pastor. Tem coisas que acontecem na nossa vida, irmão, que a gente não gostaria que acontecesse. Há situações da nossa vida que, tem gente aqui que está vivendo situação na tua vida que você não esperava em viver. Situações adversas à sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, na sua vida pessoal. Pastor, eu não esperava isso acontecer. Por que Deus tem permitido que essas coisas aconteçam na nossa vida? E aí eu quero te dizer exatamente, querido, Deus está permitindo isso acontecer na tua vida porque Ele tem um propósito lá na frente. Só que nós não aceitamos. Nós não aceitamos o caminho. E aí Deus começa a mostrar para nós exatamente isso. E muitas vezes as coisas chegam, Deus faz as coisas conosco de uma forma que nós não esperávamos. Mas não era desse jeito que eu queria. Você já passou por isso? Não era desse jeito que eu imaginei. E Deus trouxe sobre a tua vida. Por isso que muita gente ainda não consegue experimentar. Eu tenho certeza que você crê em Deus. Amém? Nós cremos em Deus.
E tudo é possível ao que crê, pastor. Muito bem. Mas o que acontece quando a gente está diante de situações adversas? Que o caminho está sendo difícil, que aparecem as tempestades, que aparecem as surpresas que nós não aguardávamos e que não são boas. O que normalmente a gente faz? Desanima, desfalece, murmura, não quer mais se envolver. Mas a gente diz assim, mas eu creio em Deus. Deus não quer que você creia nele, Deus quer que você creia na palavra dele. É a palavra dele que vai fazer a diferença. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que eu escrevi aí. Não desperdice seus dias pensando no que você não tem, mas celebre a Deus pelo que você tem. Aquilo que ele já tem feito na tua vida. Mas hoje eu estou esperando isso, pastor, se tornar uma realidade. Celebre a Deus com o que Deus já fez na tua vida. E aí eu quero compartilhar com você o que o Espírito Santo me mostrou. O texto que o Espírito Santo me levou é um texto conhecido de muitos que estão aqui, que está lá em 1 Reis, capítulo 17. Eu não vou ler o texto com vocês, porque eu vou ler a história na medida em que eu mostrar o caminho que Deus me mostrou, para que aquilo que eu quero ver, que é impossível, se tornar impossibilidade. A história, alguns aqui, ou a maioria já conhece, é a história retratada lá em 1 Reis 17, de Elias com a viúva de Sarepta. Tá? Você já conhece. Então, qual é a primeira coisa? Qual o caminho que Deus mostrou para o Senhor, que o Senhor trouxe para nós nessa noite? A primeira coisa que Deus me falou foi o seguinte: entenda que você tem tudo. O que é isso, pastor? Para tornar algo possível. O que acontece? Às vezes a gente fala para Deus o seguinte: eu quero aquilo, mas aquilo é impossível, porque o que eu tenho é impossível de alcançar aquilo que eu desejo. Aí você não luta, aí você desanima, aí você desfalece. Esse é o grande problema nosso, porque a gente quer conseguir aquilo que é impossível, sabe, com algo que seja possível de fazer. Não, Deus diz, o que eu te dei já é o suficiente para você alcançar o que você deseja em mim. Para você alcançar. Olha o texto bíblico. Olha o que Deus fala para Elias. Deus disse assim, olha, já secou o rio, não tem mais água. Havia uma seca muito grande naquela região, né? E aí Elias, Deus fala para ele assim, vai lá para Sarepta, tem uma viúva, já preparei, ela vai te receber e ela vai te sustentar. E aí o texto diz assim, ó, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Olha só, não tem nada. Só o quê? Só o que ela tinha? Num jarro e um pouco de azeite numa botija. Olha qual que ela diz, estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. A ideia dela era essa. Nós vamos comer, é a única comida que nós temos, depois não tem mais o que comer, porque havia seca, gente. Não tinha nada. Na ideia daquela mulher, a expectativa, olha, profeta, nós vamos comer isso aqui e depois não tem mais nada o que comer. Ou seja, em outras palavras, profeta, depois nós vamos morrer de fome. Foi o que ela falou para o profeta. Nós só temos isso aqui. Mas se você quiser entender que o impossível pode se tornar impossibilidade, Deus está dizendo para você nessa noite, é o que eu tenho colocado na tua mão que vai tornar o impossível impossibilidade. Ela até então não entendia, mas era o que o profeta estava falando para ela. Sabe, é o que você tem na tua mão, não é o que você espera ter, é o que você já tem. Você está comigo aqui ainda? Não é o que você espera ter, é o que você já tem. Eu quero conseguir aquilo lá, mas é impossível para mim, pastor. Eu quero alcançar aquilo lá na minha casa, na minha família, na minha vida profissional, mas eu não tenho nada, eu tenho muito pouco para alcançar aquilo. E sabe o que acontece com as pessoas? Elas se vitimizam e elas então fazem o que? Elas desistem daquilo que Deus prometeu para elas.
E nós não podemos desistir. Deus está falando para nós: o que eu colocar na tua mão, é isso aí que vai fazer com que o impossível se torne possibilidade. Olha o que o Stephen Furtick, que ele diz, pastor. Ele diz assim: ao invés de sempre orar, Deus me abençoe com mais, eu o encorajo a orar: Deus, use o que eu tenho, pegue o pouco que tenho e faça transbordar. Vamos fazer essa oração, gente? Vamos fazer essa oração? Vamos lá, comigo, junto comigo, diga assim, ó: Deus, use o que eu tenho, pegue o pouco que eu tenho e faça transbordar. Você acredita nisso? Então glorifica o Senhor se você acredita nisso, em nome de Jesus. O pouco que eu tenho, pega o pouco que eu tenho e usa o pouco que eu tenho para poder transbordar. Eu quero profetizar isso: o pouco que você tem, Deus vai fazer transbordar. Se você dissesse para Deus: Deus, use o pouco que eu tenho, Deus vai te abençoar, querido. Tudo que Jesus precisa para abençoar a sua vida nesse momento é o que, pastor? É o que Ele já colocou na tua mão. É o que Ele já colocou na tua mão. Tudo que você precisa. Aquela mulher só tinha um punhado de farinha, uma vasilha com um pouco de azeite. Interessante, olha aqui para mim. Nós somos muito tentados a olhar, a focar naquilo que não temos. Não é verdade? A pessoa chega para você e diz: não, mas nós não temos isso. Mas não temos, mas nós não temos. Então a gente olha para aquilo que não temos. Nós não focamos naquilo que já temos. Você já tem. Eu quero uma palavra do Senhor sobre isso. Você já tem. O nosso grande problema é esse. Pastor, mas não dá porque nós não temos, né? Realmente nós não temos. Mas nós temos aqui algo que Deus já nos deu. Com isso que Deus nos deu, nós vamos chegar aonde Deus preparou para nós. Aleluia, querido. Amém? Vocês lembram da multiplicação? Como que Jesus multiplicou? Como que Jesus saciou a fome de 5.000 homens e as mulheres juntos ali? Davam umas 11.000, 15.000 pessoas. Como que Ele fez? Como que Ele fez? Tinha alguém que tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. Só isso. Então lembre-se disso. Antes de você se autocomiserar, antes de você se auto-vitimizar, antes de você se falar assim: eu não tenho nada, eu só tenho isso aqui, como que vai acontecer, como que vai tornar o impossível impossibilidade, como que Deus vai fazer, eu só tenho isso aqui, pastor. Como se você estivesse dizendo para Deus: eu sou um miserável, eu sou não tenho nada. Deus está falando: não, você tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, apresenta aí, creia no seu Deus. Sempre, irmãos, pode parecer pouco, mas o que Deus colocou nas tuas mãos já é o suficiente para Jesus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Se você tem uma vasilha, a parte de Jesus é encher a botija de azeite. Amém? Se você tem uma vasilha, a parte de Jesus é encher a vasilha de farinha. Quando a gente lê esse texto, eu fico sempre impressionado com esse texto. Olha aqui, são 36 anos ministrando, e já ministrei várias vezes desse texto, dessa história. Mas toda vez que eu vou ler esse texto, ou que eu ministro, eu paro. Gente, como que acontece? Só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eles estavam no início da seca, só para detalhe, um detalhezinho besta. Mas no contexto histórico, eles estavam no início da seca. Como que levou mais 3 anos, todo dia, tinha farinha e tinha azeite na botija? Quem colocava o azeite? Quem colocava a farinha? Como que isso acontecia? Alguém sabe aí? Algum cientista? Como que isso acontecia? Não sei, pastor. Porque aquilo que é milagre a gente não tem como explicar. A gente precisa acreditar no milagre. A gente não precisa ver o milagre. Precisa acreditar. Estupendo isso. Eu me lembro de uma história, quando nós fomos lá em Marília, no curso,
na imersão em Marília, imersão de célula, não foi de célula? Em Marília. Aí tinha um líder, e eles colocavam pessoas para compartilhar testemunho, pessoas de célula. E um supervisor de célula, ele contou um testemunho que ele reuniu as células, ia fazer uma comunhão com todo mundo. E aí mandou e falou para todo mundo assim: chama os seus amigos, chama. Só que na hora eles tinham o que eles tinham, a panela que eles tinham era só suficiente para 100 pessoas. Tinham quantas pessoas? 480 pessoas. Como que nós vamos? Aí o outro chegou para eles e disse: e agora, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Eles oraram. Colocaram as mãos. Fala para mim, irmão. Multiplicou? Aí o infeliz do incrédulo vai dizer assim: foram lá comprar mais coisa para botar na panela. Foram não. Todo mundo comeu. E ficaram satisfeitos. Ele contando que esse milagre que essa mulher viveu, eles viveram lá em Marília. Naquela reunião. É uma coisa absurda. Não, é uma coisa real. É o poder de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender para essa impossibilidade se tornar possível, entender que o que Deus colocou nas minhas mãos é suficiente para o milagre acontecer. Amém? Segunda coisa que Deus me mostra nesse caminho, Ele está me mostrando o caminho. Ele não está dizendo que eu tenho o poder de fazer o milagre, de tornar o impossível impossibilidade. Ele está dizendo que eu creio, e tudo é possível ao que crê. Aí ele fala assim: o caminho é esse. Você tem algo? Tem. Então é esse, através desse algo, que vai acontecer. A segunda coisa que ele me mostrou, disse assim: valorize o processo, e não apenas o resultado. Isso que ele falou. Como, pastor? Olha o texto. Elias disse assim para a mulher, que a mulher justificou para ele: nós vamos morrer, eu e meu filho, vamos fazer o bolo. Aí disse assim: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho. Qual foi a primeira coisa que o profeta falou para ela? Não. Então fala aí: não tenha medo. Não ter medo. Fique tranquilo. Mas nós temos medo. Nós temos medo. Ah, mas se eu fizer, eu vou ficar sem. Se eu fizer, vai acontecer aquilo. Nós temos medo. Pastor, se eu, como é que vai ser amanhã? Como é que... Não, ela poderia dizer para o profeta: não. Mas o profeta já começou a trabalhar no medo dela. O medo da morte. O medo de não ter amanhã. O medo de acreditar em Deus. Aí o profeta fala com ela: não tenha medo. Muitas vezes, irmãos, os resultados não vêm, porque nos processos que Deus nos coloca, nós temos medo. E a Bíblia diz em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em algumas coisas. Todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está agindo, diga: Deus está agindo no processo que eu estou vivendo. Amém, queridos? O processo é para o nosso bem, irmão. O que você está vivendo hoje vai cooperar para o seu crescimento amanhã. Mas eu estou vivendo isso na minha casa, no meu casamento, na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, na minha vida. O que você está vivendo hoje, que é um processo, que é uma luta, que é uma adversidade, que é uma tempestade que bateu aí na tua vida, eu quero te dizer em nome de Jesus: não recue, não desista, não desanime, não fale, vá para frente em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque esse processo que Deus está permitindo você passar, vai ajudar você lá na frente, no seu crescimento, na vitória que Deus tem preparado para você. Você vai experimentar. Você vai experimentar. Em nome de Jesus. O problema muitas vezes é que a gente fica olhando para quê?
a gente fica olhando para o resultado. O resultado vai ser esse, mas tem um processo. Tem um caminho. E a gente não quer. Não é verdade? Você imagine Jesus. Jesus disse isso, irmãos. Jesus disse, Pai, se for possível, eu não quero passar por esse processo. Mas, seja feita a vontade do Senhor. Eu não quero passar, mas se eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Seja feita a vontade do Senhor. E aí Deus falou, não, você vai passar pelo processo, porque seria a única forma dele lá depois dizer, a vitória já está consumada, louvado seja o nome do Senhor, e no terceiro dia ele ressuscitou e recebeu um corpo glorificado, louvado seja o nome do Senhor. O processo nos leva à glória, o processo nos caminha para a vitória, o processo torna o impossível impossibilidade. Então não recue, não desanime, não desfaleça, não murmure, enfrente o processo. Por quê, pastor? Porque Deus está junto com você no processo que você está passando, seja na sua vida espiritual, profissional, familiar, conjugal, sabe, de qualquer forma. Pastor, não esperava acontecer isso, mas Deus está no processo, em nome de Jesus, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, valorizar o caminho é mais importante do que o destino. Tem gente que quer ir para o céu, mas não quer renunciar. Tem um monte de gente dentro das igrejas, eu sei disso. A gente vê isso na rede social. Muita gente quer Jesus, mas não quer o caminho. Muita gente quer ir para o céu, mas não quer o caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita, é difícil. Os valores da sociedade são opostos aos valores de Jesus, pastor, desse caminho. Um evangelho fácil, barato. Eu quero ir para o céu, pastor, mas eu não quero enfrentar o caminho. O caminho é difícil, o caminho tem renúncia, o caminho tem entrega, o caminho tem muita coisa difícil, pastor, mas é o caminho que vai te levar à glória. É nesse caminho que você vai experimentar os milagres que você nunca experimentou na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Só o caminho, só chegaremos lá se nós entendermos o processo nesse caminho que Jesus nos deu. O pastor Bill Johnson, ele disse assim, o que você chama de atraso, entendeu isso ou não? Porque, olha o que o Espírito Santo me fala aqui. Quantas vezes você já disse assim, estou esperando e nada? Em outras palavras, você está dizendo que Deus está atrasado. Deus não está atrasado. Deus está fazendo você passar pelo processo. É só isso. Ele está te preparando, te moldando para o melhor que Ele tem para a tua vida. Amém? Então, solteiros, as solteiras que estão aqui, ei, Deus só está passando você pelo processo, porque Ele está preparando você para o varão, para a varoa, que Ele já preparou. Esse aí Ele já preparou. Em nome, mas pastor, está demorando. Não está demorando não. Está demorando não. Por quê, pastor? Porque Deus precisa preparar você, para você receber o melhor. Porque Deus não tem bom, Deus tem o melhor para você. E quando você não tem paciência, você vai ficar com o bom, que não é de Deus. Não é de Deus. Mas muitas vezes vai satisfazer a sua carne, mas lá na frente você vai sofrer. Isso eu estou falando para os solteiros e solteiras, mas eu posso falar para os casais. Sabe, querido? Deus, diga, Deus não tem o bom para mim. Deus só tem o melhor. Irmãos, a vida não é feita de passes mágicos. Ah, porque fulano, pastor ciclano, em meio de 100 mil pessoas, 10 conseguiram pelo passe mágico de uma cena, de alguma coisa. Igual o pessoal fala assim, o futebol, eu vou botar meu filho, porque futebol dá muito dinheiro. Irmão, em meio de 10 mil jogadores, um consegue se destacar. É um passe de mágica. Mas diga, a vida
não é um passe de mágica, ela é feita de processos. Amém? Esses processos alinham o nosso coração ao coração de Deus. Esses processos protegem a nossa vida. Esses processos nos preparam para as conquistas maiores de Deus na nossa vida. Então glorifica o nome do Senhor, aleluia. Então a segunda coisa que Deus me fala nesse caminho: valorize o processo e não apenas o resultado. Terceira coisa que Deus me revela no caminho, para tornar o que é impossível em possibilidade. Terceira coisa que Deus me mostra: foque nas promessas de Deus. Focar nas promessas. Olha o que Elias fala. Bom, tudo bem, não tenha medo. Pastor, mas até aí não tem uma palavra de Deus. Aí o profeta diz para a mulher assim: você não precisa ter medo. Num diálogo ali, eu estou imaginando, tá? Não está no texto, estou imaginando. A mulher falando assim: é muito fácil para o Senhor falar para eu não ter medo, né? Ir lá fazer, porque amanhã eu e meu filho vamos estar mortos. É muito fácil para o Senhor falar. Aí o profeta vem com a palavra, com a promessa. Olha a promessa: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha... Eu estou com dificuldade de ler. Para aí. Olha a promessa. Quem está prometendo? Deus. Então não basta você dizer assim: eu creio em Deus e não creio na promessa dele. Você é um crente meia tigela. Meia tigela? Tem isso, meia tigela? Sei lá. Mas não é o seu caso, porque Deus está falando com você. Deus te trouxe hoje aqui para falar com você: meu filho, esse é o caminho. Aí ele diz assim: olha minha mulher, você não devia ter medo. Por que eu não preciso ter medo? Porque Deus traz uma palavra para você. Qual é a palavra? Qual é a promessa? A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até que o dia do Senhor faça chover. Até naquele dia, todo dia vai ter farinha na panela, azeite na botija. Farinha na panela, azeite na botija. Todo dia ela amanhecia, ia para a cozinha, o que tinha lá na botija? Azeite. E tinha o quê? Farinha na panela. Todo dia. É todo dia que Deus traz farinha e que Deus traz, querido, azeite sobre a sua panela, sobre a sua botija que você está ali. É pequena, é pouco, mas Deus continua trazendo, porque Deus vai te levar aonde Ele preparou. O que é impossível vai se tornar possível. Agora, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Olha só. Ela foi e fez, conforme. O problema muitas vezes é que a gente vai e faz, mas não conforme Ele fala. A gente vai e faz de acordo com a nossa cabeça. Ela foi e fez conforme. O foco dela estava onde? Em Elias ou na promessa de Deus? Na promessa de Deus. Ela foi porque tinha uma promessa. Você tem promessa de Deus. Ei, minha irmã, meu irmão, meu amigo, você tem promessa de Deus na tua casa. Você tem promessa de Deus com os seus filhos. Você tem promessa de Deus de reconciliação, de restauração. Você tem promessa de Deus de cura, de libertação. Você tem promessa de Deus de abundância, de prosperidade na sua vida profissional. Você tem promessa de Deus na sua vida estudantil. Você tem promessa de Deus no seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Deus para mim, pastor. Então foque nela. Não foque na palavra do pastor, do presidente, do irmão, da irmã. Não, porque não sei o quê. Porque o irmão falou isso, porque a irmã falou isso, porque eu li isso num livro, porque eu vi isso na rede social, porque o presidente falou aqui. Não foque. Não foque na promessa do homem. Foque naquilo que Deus está falando para você. Sabe, queridos, o texto continua e diz assim: pois a farinha na vasilha não se... E fez conforme disseram. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para
Mulher, e para a sua? Pôs a farinha na vasilha, não se acabou. E o azeite na botija, não? Conforme a palavra. Não era a palavra de Elias, era a palavra que falou através de Elias. Deus está usando a minha boca para falar para você. Não é a minha palavra, é a palavra dele para você. Meu amor ali é testemunha. Nós já passamos por temporadas que a única coisa que nós tínhamos era a promessa de Deus. Não é verdade, irmão? Só a promessa. E eu tinha que escolher. Ou eu chutava o pau da barraca, numa expressão chula, me perdoem. Ou eu largava tudo, desistia de tudo. Ou eu ficava com a promessa. Qual foi a decisão? Se eu estou aqui hoje, é porque eu fiquei com a promessa. Que eu foquei na promessa. O grande evangelista Spurgeon, ele diz assim: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem, mesmo que todos digam não, mesmo que não aconteça nada, fique na promessa, fique com a promessa. Todos nós aqui estamos ouvindo essa mensagem agora. Todos nós temos promessas de Deus sobre nossas vidas. Amém? E vou te dizer uma outra coisa muito importante. Antes de viver o que busca, você precisa caminhar na palavra, na promessa de Deus. Por que o senhor está dizendo isso? Eu estava lendo um livro e numa da página do livro veio esse texto, o texto de Pedro. Quando Jesus chamou Pedro para caminhar sobre as águas. Se venha. Pedro foi? Foi? Foi. Ele caminhou sobre o quê? Sobre as águas ou sobre a palavra? Sobre a palavra. Caminhe sobre a palavra. Você vai experimentar os milagres. A mulher caminhou sobre o quê? Sobre a palavra. Palavra. Tem um monte de crente hoje nas igrejas lotadíssimas, que não estão vivendo as impossibilidades de Deus, as vitórias do Senhor, de um cristianismo vivo, de coisas maravilhosas da sua casa, na sua família. Por quê, pastor? Porque eles não estão caminhando sobre a promessa, sobre a palavra. Jesus disse assim: venha. Pedro caminhou. Ah, mas pastor, no meio do caminho ele afundou. Afundou porque tirou o foco da palavra. Da palavra. Qual era a palavra? Qual era a palavra? Fala assim: venha. Jesus está te convidando hoje, venha. Aí você não vem. Jesus está falando para você assim: faça, você não faz. Caminha sobre a palavra. Você vai ver o que vai acontecer na tua casa, na tua vida. Essa semana mesmo, você vai ver só, em nome de Jesus. Aí Deus continua falando comigo. Diz assim: outra coisa. Nesse caminho, mantenha a visão da abundância. Rapaz, mas eu sei, irmão, não é fácil, mas é possível. Numa seca, você crê que vai vir abundância. Você está comigo aqui ou não? Numa situação difícil, você acreditar que lá na frente vai vir a bonança. O senhor não conhece a minha vida, o que eu estou passando hoje? É difícil, eu sei que não é fácil, mas é possível você acreditar na promessa que o que você está vivendo hoje, amanhã Deus vai trazer abundância sobre a tua casa, sobre a tua vida, aquilo que você está esperando e buscando no Senhor. Olha o que diz o texto, olha só,
Olha a abundância que vem sobre isso, irmão. Algum tempo depois, vivenciou o milagre, tá? Ó, ei, comendo, bebendo todo dia, amém? Amém? Comendo e bebendo todo dia? Joia? Aqui, olha aqui para mim, comendo e bebendo todo dia? Não faltava nada todo dia? Ela plantava? Ela plantava? Ela trabalhou, o profeta trabalhou durante os 3 anos e meio da seca? Hã? Diga assim, não. Quem sustentou eles? Foi Deus. Amém? Agora, olha o texto. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. O que aconteceu com ele? Morreu. Diga, morreu. E a mulher reclamou a Elias. O que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Olha só, já esqueceu do milagre. Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Cara, há pouco tempo atrás, aquela mulher e o filho dela estavam condenados o quê, irmão? Estavam condenados a quê? Hã? A morte. E Deus então trouxe um profeta para que ela não morresse, nem o filho dela morresse. Aí o filho dela morre. No momento de maior pressão, que a pressão aumentou, a fé dela baixou. E olha aqui para mim aqui, eu não estou questionando o coração desesperado de uma mãe, pelo amor de Deus. Nem a pressão que ela estava vivendo naquela hora de ver o filho dela morto. Não estou ignorando isso. Mas ela estava diante do profeta, em que ela tinha vivido e que fez coisas extraordinárias dentro da própria casa dela. Agora pergunto eu a vocês, será que um milagre é mais difícil do que outro para Deus? Será que Deus tem poder em fazer com que farinha venha sobre uma panela e azeite sobre uma botija, mas Ele não tem o mesmo poder para ressuscitar uma criança, uma pessoa? Será que tem diferença no poder de Deus? Porque muitas vezes, o que essa mulher fez aqui? Primeiro, que ela esqueceu do milagre que aconteceu. Segundo, ela limitou o poder de Deus. Deus tem poder para poder fazer com que farinha venha sobre a panela. Tem poder para fazer com que azeite venha sobre a botija. Mas Deus não tem poder para ressuscitar meu filho. Olha o que tem de crente hoje. Pastor, eu até acredito que Deus tem poder para isso, para aquilo, mas diante daquilo ali, aí desiste. Não ora mais, não busca mais, desanima, desfalece. Por quê? Porque você deixou de acreditar na promessa. Pastor Charles Winter, ele diz o seguinte: o pouco se transforma em muito quando é devidamente colocado nas mãos de Deus, o grande multiplicador. E o pastor Marco Aurélio diz: se você já viu e ouviu muita coisa que lhe surpreendeu, se prepare para o que Deus ainda vai lhe revelar. Se prepare. Diga para o teu irmão, se prepara. Deus ainda tem grandes coisas para revelar para você. Agora olha aqui para mim aqui, por favor. Não deixe que o caos, que a tempestade, que a adversidade tire a sua capacidade de enxergar o que Deus já fez e o que Deus vai fazer na tua vida. Pelo amor de Deus. O senhor não sabe o que aconteceu na minha família, na minha casa, no meu casamento, com meu filho. O senhor não sabe que ontem eu fiquei desempregado depois de 20 anos. Não deixe que o caos, querido, que a desgraça, que a tempestade, tire de você a capacidade de enxergar o que Deus já fez e o que Deus tem poder para fazer. Em nome de Jesus. É uma noite maravilhosa. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E Jesus está falando com cada um de vocês. A capacidade que tem. O caminho que Ele está revelando a cada um de vocês. O caminho para tornar o impossível impossibilidade. Agora eu já sei, pastor. Se você já sabe, você vai sair daqui assim, pulando de alegria e declarando, porque aquilo que é impossível vai se tornar possibilidade, porque Deus me revelou o caminho. Como eu devo fazer? Mas pastor, está demorando. Deus não chega atrasado, volto a enfatizar.
Ele só está te preparando para algo muito grande que Ele vai fazer na tua vida. E eu vou encerrar. A última coisa, nesse caminho que Deus me revelou foi isso. Creia, Marco, que Deus pode fazer coisas maiores. O Senhor, Elias clamou a Deus, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Aqui, ela acreditou no profeta quando o profeta disse: Deus mandou te dizer que não vai faltar farinha e nem azeite até que chova. Mas ela não acreditou que Deus podia fazer coisas maiores. É simples. Ela questionou o profeta: o que eu fiz? Meu filho está morto. O profeta pegou o menino. O contexto do texto, não vou ler o texto todo, mas diz que ele pegou o menino, levou o menino para cima no quarto, deitou sobre o menino 3 vezes. Na terceira vez o menino voltou a respirar. Ou seja, ele ressuscitou. Ele desceu com o menino e entregou o menino para a mulher. Aí que ela foi dizer o quê? Vejo que tu és um homem de Deus. Então Deus fala comigo assim: tu achas que é muito isso, Marco? Para mim é, Senhor. Creia. Você já viu eu fazer coisas na tua vida? Já, Senhor. Coisas grandes? Sim, Senhor. No seu ministério? Sim, Senhor. Já ouviu testemunhos de pessoas do meu poder sobre a vida delas? Sim, Senhor. Então se aguarde, porque eu tenho poder para fazer coisas maiores daquelas que você já viu e que você experimentou. É isso que Deus está falando para nós. É isso que Deus está falando para você. Nós somos crentes assim muitas vezes nós olhamos para Deus como se Deus fosse menor do que nós, e que Deus fosse limitado. Irmão, quando nossas possibilidades acabam, Deus começa a tornar as possibilidades dele. Acabaram as minhas possibilidades, começa de Deus. É Deus fazendo, Deus realizando. Deus tem coisas maiores, Ele pode fazer. É o que Elias está falando para aquela mulher. Aqui o teu filho. Quero te dizer, você viu Deus nos sustentar com azeite e farinha, certo? Todos os dias. Você trabalhou para isso? Não. Eu trabalhei? Não. Da onde que vinha isso? Ah, profeta, Deus falou, eu acreditei. Pois é, eu quero que você acredite que Deus pode fazer coisas maiores. Não só farinha e azeite, mas Ele tem poder para ressuscitar mortos. Começo com o texto e termino com ele. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele tem poder para completar o que Ele começou a realizar na sua vida. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, Deus falou com você nessa noite. Deus falou com você. O caminho, o pouco, eu tenho só isso, é o suficiente.
Só isso é o suficiente. Deus mostrou para vocês cada um. Mas pastor, eu não guardei tudo. Não tem problema. Terça-feira já sai no canal da igreja. Reveja, anote. Quando você estiver passando diante de uma circunstância adversária, não, sei. Tem um caminho que torna a impossibilidade em possibilidade. E eu não vou abrir mão dele. Amém?